A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa judaica e que relação a Páscoa judaica tem com a ceia, ou a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Antes de falar sobre a Páscoa e o evento que ocorreu na última ceia, é preciso darmos algumas explicações do calendário judaico. Tem outros vídeos aqui que eu já falei sobre o calendário judaico, mas se você não sabe, o calendário judaico é diferente do calendário que nós usamos aqui, que é o calendário gregoriano. Ele conta de 6 da tarde até 6 da tarde do outro dia. Então era a noite e o dia. Noite e dia. 6 da tarde na sexta-feira para nós, dá-se início ao Shabat do judeu, que é sexta, 6 da tarde para nós, inicia-se assim o sábado judaico. Muito interessante isso. As pessoas querem guardar o sábado, como um judeu, você deve guardar a partir de sexta-feira, 6 da tarde, tá? Esse é o calendário judaico. Dito isso, vou colocar aí um gráfico para a gente ter essa noção. Noite e dia. O gráfico está aí e certamente eles baseiam esse calendário em Gênesis capítulo 1. Vai ter muita anotação nesse vídeo, muito gráfico. Inclusive, a maioria dos meus vídeos, eles fornecem para você os PDFs que eu uso aqui gratuitamente. Você pode baixar no Google Drive, tá aqui na descrição do vídeo e todos os outros vídeos do canal. Alguns vídeos não tem, que são os vídeos mais antigos, mas a maioria dos vídeos tem sim o PDF para você baixar e ver em casa o que eu estou falando. Vai ter muito gráfico, então tenha paciência com esse vídeo aí para você entender. Se precisar, você volta, reveja, enfim, entenda o assunto aqui, entenda o que eu estou falando de maneira clara. As 23 do 5 a 8 e números 9 de 2 a 4 vai falar da festa dos pães asmos, que são 7 dias, e a Páscoa, que é o início desses dias. Está aqui o gráfico. Então, do dia 15 ao dia 21 é a festa dos pães asmos, 7 dias da festa dos pães asmos. Vou colocar para você aqui noite e manhã. Noite e manhã. Vamos seguir só o calendário judaico da agora para frente. Tem várias maneiras de contar-se o tempo, a primeira hora, a terceira hora e assim vai. Esse assunto é um assunto também mais complexo, então vamos separar aí um outro vídeo para a gente falar só desse período de horas. Existem 3 ocorrências que é bom a gente frisar para entendermos a Páscoa e entendermos essa festa dos pães asmos aí. Qual ligação que tem uma festa com a outra, tá? São festas interligadas, apesar de terem um nome diferente. Quem assistiu o meu vídeo aí falando sobre Jesus e as festas de Israel vai entender um pouquinho. Então, vou frisar aqui com mais detalhes a questão da Páscoa. Então, dia 10, aí no nosso calendário, vou esticar um pouco esse calendário aí que a gente fez. Dia 10 do primeiro mês judaico, às 3 da tarde, Êxodo 12, 1 a 6, eles inspecionavam o cordeiro, eles levavam o cordeiro, inspecionavam ali, quem fazia a inspeção eram os sacerdotes ali no templo, eles inspecionavam e o cordeiro então era identificado e aceito como cordeiro pascual, o cordeiro para o sacrifício. A Páscoa, na verdade,
pode ser considerado o animal. Não o dia, mas o animal. O dia em que o cordeiro pascual era sacrificado era a Páscoa, mas o sentido de Páscoa é o cordeiro. No dia 10, às 3 da tarde, está aí para a gente entender que o dia 10 começava às 6 da tarde no outro dia, então às 3 da tarde, findando o dia 10, no calendário judaico, era feito o teste do cordeiro, dia 10. E bem no dia 10 foi quando Jesus ele entrou em Jerusalém. Textos como João 12, versículo 12 e 13, Marcos 11, 9 e 10, Mateus 21, 9 a 11. Como sabemos que Jesus entrou em Jerusalém no dia 10, no dia do teste do Cordeiro? As evidências são os textos de João, versículo 1 e 2, que ele diz exatamente que dia era. Era ali a preparação das festas. Então eles estavam entrando no templo, entrando em Jerusalém com os seus cordeiros para que fossem analisados, para que fossem aceitos como cordeiro e ainda iriam passar por um tempo de inspeção. A gente vai chegar nisso. Então os cordeiros estavam sendo introduzidos em Jerusalém para serem inspecionados por 4 dias. E Jesus entrou em Jerusalém junto com os outros cordeiros. Muito interessante frisar isso. Ele entrou em Jerusalém quando os cordeiros estavam entrando também. Temos essa data aí para o dia 10. Então, dia 10, Jesus entrou em Jerusalém às 3 da tarde e o cordeiro era morto. Era morto no dia 14 e a ceia era feita no dia 15, levando em consideração que 3 da tarde é dia 14 e 6 da tarde é dia 15. Então ele não era comido no outro dia, ele era comido com poucas horas de diferença. Então tá aí essa linha do tempo para a gente conferir. O que eles faziam com o cordeiro está aí em Êxodo 12, vou deixar esse texto para você ler. O cordeiro era comido naquela noite do dia 15 a partir de 6 horas da tarde. Sacrificado às 3, comido a partir de 6 horas da tarde, que já era outro dia. E comido durante toda a noite, às 6 da manhã, no sol nascendo do dia 15. O que sobrou eles teriam que queimar, eliminar. O cordeiro era para ser comido durante a madrugada. Levítico 23:6 também fala que no 15 dias comiam da Páscoa. Êxodo 12, 15 a 20 fala também que o cordeiro no dia 14, às 3 da tarde, era morto. E até às 6 da manhã do dia 15, está bem explicado aí para você. E a partir do dia 15, então, era contado os 7 dias de pães asmos, que dava até o dia 21. Êxodo 12, 21 e 27. A Páscoa é o cordeiro. A Páscoa é o cordeiro e não exatamente o dia ou a festa. Só para frisar, Números 28, 16 a 18 também fala sobre isso. O dia 15 é considerado sábado sagrado. Quando fala que Marcos 16, 1, que as mulheres compraram especiarias depois do sábado, está se referindo ao dia 15, que é considerado um dia de descanso, um sábado sagrado, e antes do dia 21, que era realmente sábado. Então, essas mulheres compraram especiarias para levar até o túmulo de Jesus entre o dia 15 e o dia 21. Aí fala em Mateus 12, 40, que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no túmulo. 3 dias e 3 noites, Lucas 24, 18 a 21. Então, Jesus, ele passou o dia 15, 16 e 17 morto. Esses eventos aí, a gente vai colocando esses eventos aí para você, para a gente dar uma explicação nisso depois. Marcos 8, 31 também, Mateus 12, 40, Lucas 24, 18 a 21, até o verso 25, 26 de Lucas 24 também, falam que eles estavam conversando ali no caminho de Emaús e eles disseram, o 3º dia já passou. Outro evento que cai dentro dessa data que eu dei para vocês, do dia 10 até o dia 21,
é o dia das primícias. Levítico 23, 9 a 12, 1 Coríntios 15, 20, fala que Jesus é a primícia, que ele ressuscitou no dia 18, e vamos chegar na Páscoa e na Santa Ceia. Já estou fazendo só um pano de fundo aqui. Por isso, então, que Paulo diz que ele é a primícia, porque no dia das primícias ele ressuscitou. Então, Jesus em Jerusalém, bem no dia, no momento do teste do Cordeiro, passaram-se esses dias até o dia 14, foi quando Jesus morreu, no mesmo dia e horário que o Cordeiro estava sendo sacrificado. E Jesus foi enterrado no momento da janta da Páscoa. De acordo com Mateus 27, 45 a 50 e João 19, 14, no 14º dia. Dia 14 é assim, vou separar só o dia 14 aqui, noite e dia. Então, às 3 da tarde, Jesus ele foi sacrificado como um cordeiro pascual. Para ele ser sacrificado como um cordeiro pascual, deveria ser no dia que todos os outros cordeiros que entraram em Jerusalém estivessem sendo também sacrificados para alimentar aquele povo, tá? Para que Páscoa, né? No inglês é Passover, é passar por cima, para que a ira de Deus passasse por cima, para que eles lembrassem que Deus os resgatou e os livrou, enfim. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Redenção, ele foi sacrificado no 14º dia, às 3 da tarde, porque Jesus ele é o Cordeiro Pascual. Então ele deveria ser sacrificado neste dia e segundo as evidências que até agora nós lemos aqui, esse é o dia exato que Jesus foi morto. Mateus 26, 36 e verso 46 a 50, fala que Jesus orou, estava orando, depois ele foi capturado durante a madrugada. No dia 14, ele orou, durante a madrugada ele foi capturado, esperaram o dia amanhecer, está aqui o texto, e ele foi sendo julgado então até que às 3 da tarde se consumou a morte dele ali na cruz. Quando estava escurecendo, às 6 da tarde, já contando como dia 15, ele foi enterrado. Baseado nessa evidência de textos e gráficos, enfim, é meio confuso, você vem e assista novamente. Tá? Qualquer dúvida também você me envia uma mensagem aqui, um e-mail, a gente pode conversar sobre isso. Baseado nessas evidências que Jesus é o Cordeiro Pascual, a Santa Ceia não pode ter sido no dia 15, junto com a ceia, com o Seder, né, a ceia da Páscoa dos judeus, porque no momento que o Cordeiro Jesus estava sendo morto, os outros cordeiros estavam sendo mortos também, para eles prepararem ali um churrasquinho que era assado, para eles assarem esse cordeiro e passar a noite inteira degustando desse cordeiro. Jesus fez essa ceia no momento da preparação da Páscoa. Jesus ele não comeu da Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não poderia ter naquele dia comido da Páscoa. E como eu disse, para ser a nossa Páscoa perfeita, ele precisava morrer no dia. Nós entendemos as festas judaicas como um moedim de Deus, como um tempo determinado de Deus, revelando e apontando Cristo. E esse tempo foi determinado, marcado desde o Êxodo, quando eles passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, apontando para o Cordeiro de Deus que nos restauraria. João 13, 1 e 2 mostra que foi antes da Páscoa. João 19, 14 fala que no dia da preparação, antes da Páscoa. João 19, 31 e 19, 41 também. Então, no dia 15
sábado, grande sábado, dia de descanso. João 13, 27 e 28 também é uma grande evidência disso, que não era aquela ceia, a ceia pascual, porque não dava para comprar nada no sábado, e dia 15 era sábado, era dia sagrado. E ele falou que ele saiu para ir comprar algo. Então, com certeza, não era o dia 15 ainda. O povo judeu, quando ele saiu lá em Êxodo, ele saiu, comeu do cordeiro e saiu com os pães asmos, com os pães sem fermentar. Então, essa festa tem esses dois elementos, cordeiro e pão sem fermento. E essa festa está bem interligada. Então, no dia 15, a partir do dia 15, eles já comem, né, na ceia, o pão asmo, junto com o vinho, junto com as ervas amargas, e enfim, é mais um outro vídeo que eu vou falar para você só do Seder, só da janta da Páscoa. Vai ficar para um outro momento. Quando fala que Jesus ele partiu o pão aí, o grego artas, é pão em geral. Aí a referência é pão em geral. E quando se fala pães asmos, é ázimos. E nesse texto não está escrito que o pão era pão asmo até o dia 15. Do dia 15 ao dia 21 era proibido. Tá aí algumas razões para não ser a última ceia no dia da Páscoa. E no Seder, como eu falei, existiam as ervas amargas, as bebidas e vários outros elementos. Esses outros elementos não são citados, e até mesmo a carne do cordeiro, esses elementos não são citados quando houve aquele ajuntamento, pararam essa mesa nesse lugar especial aí, como o dia da preparação da Páscoa. Marcos 14, 14 e 16, eles iriam preparar a Páscoa. A Páscoa seria sacrificada 3 da tarde, então 6 do dia 13, eles se juntaram. Eu vou deixar bem organizado aí em gráfico para você entender o que eu estou te falando. Lucas 22, 8 e 13, ele diz: comeremos na Páscoa, né? Que dia era esse, do dia 13 para o dia 14. Eles estavam se juntando para comer da Páscoa. Agora a gente vai finalizar, esse vídeo já está bem longo, a gente vai finalizar com o gráfico do dia 10 ao dia 21. Vou colocar só o calendário judaico. Tá aí dia 10, teste de cordeiro, Jesus entra em Jerusalém. A última ceia, no dia 13, entrando no dia 14. Jesus orou nessa madrugada, Jesus foi preso, foi julgado durante o dia. Os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, Jesus morreu às 3 da tarde, na mesma hora. Ao anoitecer, Jesus foi enterrado, que seria o Seder, que seria a janta do cordeiro. Então Jesus estava sendo enterrado. Ficou 3 dias e 3 noites, está aí a soma dos 3 dias e 3 noites. Ele ressuscitou. Foi quando de manhã Maria chega no jardim e encontra as portas abertas ali. A Bíblia fala que o Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A soma dos dias, as evidências. Existe sim vários estudos dizendo e comprovando e alinhando fatos, dizendo que Jesus ele participou do Seder, da janta pascual. Estamos aqui para te apresentar uma ideia, para te apresentar o que eu vejo e creio como o correto. Eu prefiro manter o canal baseado em evidências, em gráficos, em palavras gregas e hebraicas, porque assim a gente não se extrapola muito daquilo que a gente tem por base, que é ensinar a palavra de Deus de acordo com evidências bíblicas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos, que é muito importante. Dá o seu joinha também, fazer o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Suas dúvidas, pedidos de versículos. Tem o curso Mais Hebraico, para você que é cristão, não cristão. Quer aprender a língua hebraica? Eu posso te ajudar, conduzir por esse caminho.
vou te ensinar a escrita cursiva, a leitura, os pontos vocálicos do hebraico. Esse curso está na plataforma da Udemy. Aqui na descrição tem um link para essa plataforma. Você tem que fazer o login com o Facebook, com uma conta do Google, ou criar uma conta. Lá você vai ser direcionado para a forma de pagamento. É muito seguro, é bem baratinho o curso, baratinho mesmo. Você tem mais de 5 horas de vídeo aula com as instruções, com as aulas práticas, as aulas teóricas, muito bacana. Mas você só vai aprender se você dedicar tempo. Escreva o que eu te ensinar lá, faça com dedicação. Ao longo do tempo você vai assimilando o que foi ensinado e aquilo vai ficando mais fluente na sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não temos dúvidas disso. O que eu quero aqui mostrar para você é o quanto a Bíblia é maravilhosa e quantos segredos e mistérios e pérolas estão escondidas aqui. Esse é o nosso objetivo. No website www.fechapolidateologia.com, lá tem um link. Se você quiser ajudar o nosso ministério, você pode fazer pelo website, tá? Abençoando a nossa vida. Os nossos livros também estão disponíveis, tem link aqui, mas se você procurar os nomes dos livros aí você vai encontrar. São livros abençoadores e você também adquirindo os livros abençoa o nosso ministério. Até a próxima e que Deus te abençoe.